Shalom! Tudo bem? Das 7 igrejas que receberam carta, né, uma carta do Cristo, no livro do Apocalipse, 4 delas receberam advertências e elogios. Vamos falar desse jeito, né? Uma delas recebeu somente críticas e advertências, né? Infelizmente. 2 recebem apenas elogios e encorajamentos, vamos falar assim, Esmirna e Filadélfia, porque elas são irrepreensíveis. Muito interessante isso, né? A segunda carta que foi escrita pelo apóstolo João, por ordem do Cristo, nesse contexto do livro de Apocalipse, foi justamente para a igreja da cidade de Esmirna. Essa carta tem uma estrutura que é basicamente a mesma da carta escrita aos Efésios, mas para Esmirna, no entanto, o Cristo nada diz contra ela, né? Isso é muito importante. Há quem diga que a igreja de Esmirna representa a igreja dos séculos 2 e 3, que sofreu muitas perseguições, o que também pode ser visto, né, como uma tribulação. Lógico, a gente não pode desprezar esse entendimento porque é plausível, né? Mas eu vou por outra linha de pensamento. Eu creio que a igreja de Esmirna representa aquela porção da igreja que enfrentará uma tribulação nos tempos do fim. E desse modo, né, sem ignorar a possibilidade histórica, né, dessa questão de ser a carta, a igreja de Esmirna, representar a igreja do segundo e do terceiro século, sem desprezar essa hipótese histórica, né, afirmada nas cartas, eu entendo que as 7 igrejas são uma tipificação para qualquer tempo, em qualquer lugar. Ou seja, nós podemos encontrar aquelas 7 igrejas em qualquer tempo, inclusive no nosso tempo, né? Ou seja, é uma tipificação porque o que aconteceu no passado é figura do que vai acontecer nos tempos do fim. E quando lemos as cartas sobre as igrejas do Apocalipse, estamos lendo exatamente sobre a igreja, sobre aquilo que nós podemos encontrar na igreja nos tempos do fim. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, Pai eterno e infinito, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, estudarmos a Tua palavra. Rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre este estudo, sobre esse tempo de estudo. Não apenas, ó Deus, mas sobre nós, sobre este tempo de estudo, mas também, Senhor, sobre todos aqueles que vão assistir a esse estudo para a honra e glória do Senhor. Nós rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, e a tua sabedoria, Pai, para que possamos ter mentes e corações abertos para receber mais de ti. Rogamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. É assim, hoje nós vamos falar então sobre a cidade e a igreja da cidade de Esmirna, né? A cidade de Esmirna foi um grande centro metropolitano na Ásia, naquela região chamada Ásia Menor, conhecida como Ásia Menor. Ela competia com Éfeso pelas atividades comerciais, porque ela também ocupava uma posição estratégica em relação às estradas, aos portos, né, que eram utilizados em rotas comerciais e ainda como escoadouro dos portos na região. A única cidade das 7 que existe hoje em dia. Interessante, né? Daquelas 7, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, só essa existe hoje em dia e é realmente habitada. A palavra Esmirna, a palavra em si, que dá nome à cidade, significa mirra. A mirra, né, tem um gosto amargo. Esse amargor lembra ali a tribulação que a igreja sofre nos tempos. A cidade em si estava muito conectada com os cultos ao imperador romano e à própria Roma, né, que tanto o imperador quanto Roma tidos como deuses. Além, obviamente, por conta dessas atividades religiosas, possuir templos em honra aos deuses romanos, inclusive também ao próprio imperador, ou seja, o próprio imperador era cultuado em Esmirna. Por causa da idolatria que lá existia naquele tempo, né? O Cristo ele envia a carta à igreja de Esmirna e ele se identifica de uma forma muito peculiar. Vamos ler?
Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cristo, ele se identifica como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Muito importante isso. Ele é o primeiro e o último, e assim ele se identifica na carta. A primeira emanação de Deus, o Senhor de toda a criação. Em Gênesis 1, 26, Adão foi criado para dominar sobre a criação, ou seja, ele foi o Senhor, mas por causa da sua queda, o Cristo veio e assumiu o seu lugar e se torna o segundo ou o último Adão, como Paulo se refere a ele em 1 Coríntios 15, 45. Como também o Senhor de toda a criação. Cristo substitui o Adão como Senhor de toda a criação. Né? Ao se identificar dessa maneira, muito interessante isso, o Cristo faz um trocadilho com o ensino que ele mesmo nos deixou em Mateus capítulo 20, versículo 16, quando ele fala nas parábolas dos trabalhadores da vinha, em que ele avisa que os últimos serão os primeiros, mas os primeiros serão os últimos. Isso tem a ver, na realidade, com a inversão de valores que a igreja enfrentará na sua tribulação. Porque, ao se identificar assim, o Cristo já começa orientando a perseverança nele, por um caminho que começa e termina através dele. Ou seja, se a igreja vai enfrentar um tempo de tribulação em razão de inversão de valores, né, primeiro e último, último e primeiro, né, que vem com vamos dizer assim, o final da parábola dos trabalhadores na vinha, o Cristo ele deixa bem claro que ele é o primeiro e o último. Então nós temos que ter por referência a figura do Cristo, o ensino do Cristo, a obra do Cristo. Isso é muito importante porque assim ele demonstra para a própria igreja em Esmirna que esse é o caminho que ela deve seguir, ao qual ela deve se manter fiel. Né? Além disso, o Cristo também fala, além de se identificar como o primeiro e o último, ele também se identifica como o que foi morto e reviveu. Veja bem, Esmirna foi uma cidade que foi construída pelos gregos por volta do ano 1000 antes de Cristo. Ela foi destruída depois de 400 anos por conta de guerras, mas ela foi reconstruída por volta do ano 200 por um dos generais de Alexandre, Alexandre o Grande. Né? E nessa reconstrução ela acabou se tornando uma das cidades mais bonitas da Ásia Menor. Né? Por volta do segundo século, em torno do segundo, terceiro século antes de Cristo. Então, os habitantes da cidade de Esmirna, eles conheciam bem o conceito de reviver, né? Porque isso estava na própria história da cidade. Por outro lado, o Cristo trouxe a vida em abundância e superou a morte. Essa maneira de se identificar também demonstra que somente em Deus é possível ter a vida eterna. Ou seja, ele adianta que somente pela fidelidade a Deus é possível conseguir a coroa da vida. É muito interessante essa forma de se identificar do Cristo, porque ao mesmo tempo, das duas maneiras, né? Tanto como o primeiro e o último, como aquele que foi morto e reviveu, ele fala ao mesmo tempo de coisas relacionadas à própria cidade ou aos seus habitantes, e também de características ou de questões relacionadas à sua própria pessoa, a figura dele como o Cristo. Né? E depois de se identificar, ele continua a carta. Né? Vamos ler. Apocalipse 2, versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Aleluia! Bem, nesse versículo 9 que nós acabamos de ler, nós vemos a mensagem central que o Cristo entrega à igreja. Né? O Cristo conhece as suas obras, nós já falamos isso sobre a igreja de Éfeso, mas ele fala isso para todas as 7. Ele conhece as suas obras. Ele está no controle. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Cristo está no controle da sua igreja. Ele tem realmente o controle. Ele não está, vamos dizer assim, a revelia, ele não está fora. Ele não está simplesmente deixando a sua igreja. Não, ele manteve-se o tempo todo no controle da igreja. Né?
Assim, como ele falou aos Efésios, só que agora ele alerta aos da cidade de Esmirna, da igreja de Esmirna. A mensagem fala, na realidade, é uma igreja que vai enfrentar perseguições e tribulações em tempos difíceis. E ele fala que eles podem muito bem é, enfrentar isso aí de uma maneira, vamos dizer assim, de cabeça erguida. E esses tempos difíceis podem muito bem ser esses tempos que a gente vive hoje, né? Trazendo o ensino da carta, que é atemporal, digamos, para o nosso tempo. Tempos difíceis, e a gente precisa manter a fidelidade ao Cristo, fidelidade a Deus, a palavra de Deus. O mundo de hoje, né, o mundo de hoje possui opiniões inclusivas, pensamentos pluralistas. Né? É um tempo relativo. Né? O mundo em si é muito relativo. Ele negocia princípios e valores em troca de dinheiro e de uma vida boa, de conforto, né? Priorizando prazeres, privilégios. Né? Como ser fiel, né, em tempos como esse? É muito, muito difícil. A igreja, ela precisa ter em mente que ela precisa se manter crente no Senhor. Né? Ela precisa se manter crente, ela precisa se manter fiel a Yeshua como seu Salvador. Né? Infelizmente, isso coloca a igreja na própria contramão do mundo. Né? Mas é exatamente isso que fará com que o testemunho do Cristo seja evidente e visto por todos. Porque se não acontecer isso, como é que vai dar testemunho do Cristo? O Cristo foi irrepreensível, ele não teve pecados, então a igreja também tem que ir nessa mesma linha. Pelo menos buscar essa mesma linha e não se deixar levar pelas coisas do mundo, né? Nós não podemos ter uma visão, eu diria assim, romantizada da vida, do mundo ou das próprias escrituras, né? Porque essa visão não nos deixa ali ter a mínima ideia do que seja a tribulação a que o Cristo se refere. Nós não temos a mínima ideia do que seja essa tribulação que o Cristo cita para a igreja de Esmirna. Talvez não seja algo tão simples, como eu disse, né? Se for romantizado, a gente fica que nem aqueles anjinhos, né? Desenhados na Idade Média, que é tudo das mil maravilhas, sei lá. O Cristo nos dá uma ideia disso aí em Mateus capítulo 24, né? Afirmando que a tribulação no final dos tempos é maior do que tudo o que foi visto até então e jamais haverá. Então essa tribulação é muito pesada e nós não temos ideia do peso que a igreja vai ter que suportar. Não temos. E a gente tem que botar o pé no chão para poder enfrentar isso aí. É lógico que eu não estou, peço perdão aqui, eu não estou minimizando o sofrimento que eventualmente você que está assistindo aqui o nosso estudo possa estar passando ou ter passado em algum tempo, em algum dia da sua vida. Não, não é isso. Mas no final dos tempos, essa tribulação não será meramente uma angústia ou um confronto emocional ou que seja ali algo comparado a uma depressão. Não, me perdoa, tá? Me perdoa. Não é, é algo muito mais profundo, muito. Né? Não, ela não se compara a uma dor de cabeça, uma impaciência no trabalho, uma imposição de admitir certos padrões de conduta no meio da sociedade. Não é isso. Isso aí é o estopim. Ela vai mais a fundo, né? Ela seria algo inimaginável. Nós não conseguimos imaginar o que seja isso. Né? Será algo que vai realmente abalar as estruturas, tanto individuais quanto coletivas, da igreja, arrasando a vida, a segurança e as emoções das pessoas a ponto de abalar a fé. Se bem que isso hoje em dia não é muito difícil, né? Mas atinge frontalmente os princípios da vida cristã. E já estamos vendo os princípios, talvez, disso acontecendo aqui e ali. Né? Muito. Basta ligar a televisão e você já vai ver isso acontecer. Na realidade, eu creio que a tribulação a que se refere às Escrituras sobre Esmirna esteja relacionada ao que o apóstolo Paulo falou bem, né, nos ensinou em Romanos 12, quando aconselhou que nós não nos conformássemos com este mundo. Né? Ele nos ensinou a nos entregarmos a uma transformação na mente, renovando o entendimento para experimentar a vontade de Deus.
Mas ele começa falando, não vos conformeis com este mundo. Se o mundo entra na igreja, pronto, ali já está abrindo as portas para que essa tribulação tenha início. Né? E Paulo ali está falando exatamente o oposto, não deixa isso acontecer. Na realidade, os critérios divinos contradizem o mundo e a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Se a gente vê a igreja indo na mesma direção que o mundo está indo, alguma coisa está errada. Né? A gente pode falar sobre status, riqueza, poder. Né? Tudo isso na vida terrena não garante o acesso ao reino de Deus, para falar a verdade. Mas o que garante seria a humildade, a fidelidade à palavra, a obediência à palavra e, obviamente, a graça do Senhor. Né? Não tem como ser diferente. A apatia, né? O orgulho, a presunção daqueles que se sentem superiores podem conduzir, né, as pessoas ao inferno. Isso é terrível, gente, terrível. O verdadeiro poder está, na realidade, no serviço, não em ser servido. O Cristo falou sobre isso. Se deixar o mundo entrar na sua vida, a igreja certamente vai perder. Mas Esmirna está sendo ali orientada, exortada, que ela vai ter uma tribulação. Daí, obviamente, ser extremamente importante, significativo e atual, óbvio, a transformação e a renovação do entendimento que serão muito necessárias, né? E que Paulo fala na carta aos Romanos. Parece uma ironia, né? Ser estritamente aos romanos. Do mesmo modo, né, a igreja em Esmirna, na carta, é pobre. Dizer que a igreja é pobre contrasta com o contexto da cidade, que era um grande centro comercial na época. Talvez para os padrões de hoje, o sucesso da igreja seja medido por ter muitos membros ou, sei lá, um templo suntuoso, grande, bonito, sei, né, um orçamento, né, saudável, ou seja, tem entrada, né? E com muita gente influente na sociedade, talvez isso. Né? Mas a igreja em Esmirna era pobre, né? Ou seja, o contrário do que poderia ser esperado. O que nos mostra, na realidade, que ela era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. O Cristo fala isso. Tu és pobre, mas tu és rica. Porque a sua força estava na comunhão com o eterno Deus. Extremamente importante isso. Puxa vida, hein? A igreja de Esmirna também sofre com as blasfêmias dos judeus que compõem a sinagoga de Satanás. Na realidade, ele está falando de mentiras. Aquelas pessoas que mentem, dizem que são, mas não são. E muitas vezes podem até saber que não são e falam mentirosamente de que não, de que são, querendo enganar. Muita gente acaba achando que é, mas não é. Isso aí elas mesmas são enganadas. Não são de Cristo, na realidade seguem o mundo. Essa é uma grande verdade. O Cristo fala assim por causa da perseguição que os judeus, que não eram muito amigáveis ali com os cristãos, eles não deram também bom testemunho da sua própria fé, agindo a favor das trevas com insultos e provações. Na verdade, provocações, né, que distanciam a pessoa do amor ao próximo, seja ele quem for. Mas também pode representar uma parcela da própria igreja. Né? Quando se fala de sinagoga de Satanás, pode se falar ali daqueles que se dizem, mas não são, seja eles quem forem. Ao invés de agregar, acaba dividindo, multiplicando a iniquidade e abrindo as portas para que o amor esfrie. Né? Então, a igreja vai ser muito perseguida, vai ter a tribulação, ela é rica aos olhos do Senhor, por isso ela vai se manter realmente ali fiel e ela vai sofrer ali a perseguição das pessoas. Isso é muito claro, né, na carta que o Cristo manda. Bem, no versículo 10, o Cristo continua. Vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Veja bem, perceba que apesar de tudo, o Cristo ele encoraja a igreja. Né? Não temas das coisas que há de padecer. Olha que coisa interessante. E é o que ele fala. Ele não diz que vai livrar a igreja de tudo, mas encoraja pelo que vai passar e pelo que ela vai sofrer. Isso é muito importante. Ele não diz que vai livrar, não. Ele diz, vocês vão passar por isso sim, mas seja forte. Né? Isso é muito importante perceber isso. Né? Deus não retira a igreja do processo a que ela deve se submeter para que possa entrar no reino. Porque o reino é feito por aqueles que vencem. E para vencer, obviamente, né, tiveram que enfrentar batalhas. Ninguém vence ficando apenas parado. Não dá, não dá. Você tem que fazer para você vencer, você tem que treinar, você tem que ir lá, batalhar, correr, você tem que fazer a sua parte. Não adianta, se o Cristo fizer tudo, não tem vencedor. Ele é o vencedor. Né? Ele já é o vencedor daquilo que ele fez, da obra dele, claro. Mas e você? E nós? Eu? Todos nós, né? Por isso, né, a igreja, ela vai padecer. É inegável, né, falar sobre isso daí, porque o próprio Cristo falou, né? O Cristo deixa isso bem claro. Né? Como o livro foi escrito lá no final do primeiro século, a igreja realmente pode muito bem ter passado por essa tribulação nos séculos 2 e 3. Mas essa mensagem também serve para identificar a igreja em qualquer tempo, já falamos. Por isso, no final dos tempos, haverá uma parte da igreja que enfrentará essa tribulação. Muitos serão presos e isso será para eles uma verdadeira provação. Importante. E com relação a essa tribulação, né, ela tem ali, o Cristo fala que ela vai ter uma tribulação de 10 dias. Se refere, né? Isso aqui faz uma referência ao intervalo de 10 dias entre as convocações de Yom Teruah, a festa das trombetas, e Yom Kippur, né, o dia da expiação. Isso aí, as festas, elas já falamos sobre isso aqui em outros momentos no canal, elas prefiguram eventos no final dos tempos. Mas aqui, né, nesses 10 dias de tribulação, é algo específico, que mostra que após a trombeta, mas antes de começar o juízo, as perseguições e o sofrimento podem se intensificar. Né? Fica atento. E o Cristo encoraja mais uma vez a sua igreja. Seja fiel até a morte. Não importa o que aconteça, seja fiel, mantenha os seus princípios, mantenha a sua obediência, mantenha a sua fidelidade à palavra de Deus. Não se trata aqui somente de ter uma vida inteira dedicada ao testemunho, né, do nome do Cristo, de forma a declarar sua fidelidade até o último suspiro de vida. Não. Trata-se também de ser fiel até o ponto de, se for preciso, morrer pela sua fé. E isso é algo extremamente grave. Imagine você professar a sua fé, você falar sobre a sua fé e, num determinado momento, ser proibido disso, e se você fizer, você vai morrer. Não é? É grave isso, mas é isso que o Cristo está falando. Não apenas manter-se fiel em todos os dias da sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares, até o dia da sua morte, mas também, se precisar morrer hoje por causa disso, por causa das perseguições, que não vão deixar você professar a sua fé, então morra. Essa é a missão de Esmirna, dar testemunho do Cristo mediante a sua fé. Ou nega o Cristo ou morre, né? Ou nega, ou então vai perder o seu emprego, abre mão dos seus valores cristãos, ou então você vai por da rua. Imagina uma situação como essa. Abrir mão da sua crença, ou então não vai ter o que comer, a gente não vai vender para você. Né? De qualquer forma, sofra as consequências da sua escolha. Escolha o Cristo. Isso vai demandar sofrimentos, mas é isso que vai abrir as portas do reino para você. Para a igreja de Esmirna, né? E você quer fazer parte dela? Então seja testemunha do Cristo. Né? Na realidade, precisamos ter sempre em foco que não podemos negociar os nossos valores, a nossa salvação. Vamos falar assim, por um prato de lentilhas ou por 30 moedas. Deus me livre. Né?
Que Deus te fortaleça para enfrentar esses tempos difíceis com fidelidade ao Senhor. Mas acredite, não vai ser fácil, né? Não vai ser. Bem, ao final do versículo, desse versículo que nós lemos, o Cristo promete a coroa da vida, né? O versículo 10. Dar-te-ei a coroa da vida, caso a igreja seja fiel até a morte. Ele dá essa condição, né? A coroa da vida não vem de graça. A igreja terá que ser fiel até a morte. Uma das explicações para o uso dessa expressão, né, está no fato de que Esmirna, como um grande centro comercial, um grande centro, né, metropolitano, ela também sediava jogos atléticos. Né? Então falava-se muito de coroas de louros, né? Os louros dos vitoriosos. Né? Os vencedores recebiam os louros quando venciam. Né? Então, os vencedores. Portanto, né, desse jeito, né, fazendo uma comparação, fazendo ali uma remissão, está implícito isso, né? Os que receberão a coroa da vida são aqueles que forem aprovados nessa tentação, né? Seja na prisão ou fora dela, não importa, mas debaixo de perseguições e blasfêmias de toda sorte. Esses vencedores serão aprovados e poderão chegar em frente ao altar do Senhor e contemplar a glória do Eterno. Eu creio nisso. Porque receberão a coroa dos vencedores, a coroa da vida. Né? É interessante aqui, né? A coroa, né? Fala-se de coroa. Coroa é um adorno inerente a reis e rainhas. Como assim um símbolo, né, verdadeiro de poder e autoridade. Mas nós temos nas Escrituras uma passagem que mostra que sacerdotes no templo em Jerusalém também receberam coroas, conforme a palavra de Deus a Zacarias, capítulo 6. Dá uma olhada lá. Zacarias, capítulo 6, versículos 11, versículo 14. Então, o sacerdote no templo também recebeu coroa. Ora, o vencedor, né, ele recebe a vida eterna, mas o Cristo nos comprou com seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 5, versículo 10. E como reis e sacerdotes, os vencedores usarão a coroa. Reis têm a coroa como inerente à sua própria posição. E os sacerdotes no templo também receberam, né? Como reis e sacerdotes que nós somos em Cristo, então nós receberemos essa coroa, aqueles que forem vencedores. Por isso a igreja receberá essa coroa quando for aprovada, mantendo-se fiel. Presta bem atenção nisso. Tem essa condição. Tiago 1,12 nos diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Olha que coisa. Mas o próprio Cristo declara em João 14:21 que aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Puxa vida. Como Cristo foi fiel até a morte, mas ele recebeu a coroa de espinhos antes de se sentar à direita de Deus, assim o fiel deverá passar pelas aflições antes de receber a coroa da vida. É um processo. Acredite, viu? Acredite. A coroa da vida está reservada para aqueles que forem fiéis ao guardarem os mandamentos do Senhor até a morte. Esses são os que o amam. Amém? A carta termina para Esmirna no versículo 11 do capítulo 2. Vamos ler. Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, amém, maravilha. A expressão aqui, segunda morte, é muito curiosa, porque ela só existe no livro do Apocalipse, e é eu diria, um verdadeiro mistério. A gente tem aqui algumas indicações, mas saber mesmo o que é, a gente não sabe.
Podemos apenas supor, né, por exemplo, que se trata do aniquilamento, né, do desaparecimento da alma de uma forma total. Mas nós carecemos de bases bíblicas reais para isso aí. É possível também deduzir que a segunda morte se refira ao lançamento no lago de fogo, né, como está lá no final do livro de Apocalipse, representando um verdadeiro fracasso, né, de se alcançar a vida eterna. Permanecendo fora do reino, onde somente há choro e ranger de dentes. De qualquer forma, a carta para a igreja de Esmirna, né, a igreja de Esmirna, ela deixa, essa carta deixa claro que a igreja será vitoriosa se mantiver fiel até o fim. E os vencedores receberão algo que os afastará completamente da morte. Né? É muito interessante isso, né? Completamente da morte, eu diria a morte eterna, porque o Cristo fala, seja fiel até a morte. Ali é a morte do corpo. Mas a alma vai direto para o reino. No tempo do fim, a igreja de Esmirna será, eu creio, a porção da igreja que enfrentará a tribulação. Será pobre justamente porque, sem a marca da besta, né, que o próprio livro fala, ela não pode comprar nem vender e vai enfrentar a blasfêmia dos seus próprios irmãos, que ali na carta são identificados como aqueles que não são judeus da sinagoga de Satanás. Podemos aqui fazer um paralelo, né, com o restante da igreja, né, convertida ao mundo, que dirá insultos contra Esmirna por não se adequar aos seus padrões. Terrível isso. Né? Por tudo que ela vai passar e pela fidelidade com que vai enfrentar os sofrimentos, a igreja de Esmirna dará testemunho do Cristo, com firmeza, devoção e fidelidade. Eu creio. Eu creio que ela será uma das duas testemunhas que foram citadas em Apocalipse capítulo 11. Né? Mas isso é outro assunto. Né? Amém? É isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Esmirna. Nesse caso aqui, no estudo de hoje, a igreja de Esmirna. Porque ela será fiel testemunha. Né? Mas para ser testemunha, é preciso andar na linha. Amém? É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.